Muito bem, vamos agora avançar em mais um item, né? E este é a comunicação. Bem, por que no processo de resolução de conflitos a comunicação é importante? Veja, se há conflito e há pessoas que desejam resolver o conflito, logo é necessário que se realize um processo de comunicação entre ambas as pessoas, né? Agora, existe uma série de detalhes, aspectos, enfim, que nós deixamos de lado. E o nosso tema é tratar desses aspectos, né? Para que você comece a meditar sobre eles, verificar quais deles você tem usado, deixado de usar, enfim. E se preocupar com essa questão, porque às vezes o conflito, a partir de uma comunicação errada, tende a fracassar ou ter sucesso de forma imediata. E eu digo isso me lembrando, inclusive, de um provérbio chinês que diz o seguinte: há três coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Chamo a atenção de vocês para esse segundo aspecto, né, desse velho ditado chinês: a palavra pronunciada. Ou seja, quando eu digo algo, a forma como eu pronuncio esse algo, o conteúdo daquilo que eu digo, enfim, pode fazer toda a diferença. Veja, não adianta eu dizer que concordo se o meu corpo, a minha fala, o meu tom de voz diz algo contrário. A comunicação é de tal importância que às vezes um mero detalhe pode, digamos, trazer uma série de aspectos, digamos, que já dificultam o processo de negociação e resolução de conflitos, né? Eu tomei a liberdade, inclusive, de hoje estar fazendo uso de uma camisa, como você pode ver, né, que foge um pouco aos padrões, né? Ela um tanto quanto estilo Hawaii, né? De praia, enfim. E veja, esta camisa, ela comunica algo para você. E dependendo do contexto, essa camisa pode comunicar algo positivo, imaginemos que eu estivesse na praia, enfim, ou no carnaval, mas em um processo sério, difícil, enfim, esta camisa pode comunicar algo que necessariamente eu vou ter dificuldade mais tarde, ou um desafio, que é mudar. Então, a comunicação ela é cheia de nuances, que vão desde a forma como eu estou, o que o meu corpo fala, e para tanto nós vamos tratar em breve da linguagem corporal, né? E o que eu digo. Então, como dissemos, a comunicação é de suma importância. E para começarmos a tratar dela, o primeiro passo que os autores colocam é a necessidade de que nós exercitemos a chamada escuta ativa. Bem, e o que seria essa escuta ativa? Veja, aquilo que é ativo é aquilo que age, né? O que seria uma escuta ativa? É uma escuta que, embora eu esteja ouvindo, ela está agindo. Ou seja, embora passivamente eu ouça esse processo que faço uso da audição, enfim, ele está comunicando algo. Ele está dizendo algo àquele que está me vendo ou ouvindo. E, às vezes, esse pequeno detalhe, se deixado de lado, pode fazer com que o conflito não seja resolvido, enfim, e pode vir até a se acentuar e trazer os resultados que nós não esperávamos, né? Bem, já que estamos falando da escuta ativa, né, eu vou discutir com vocês, então, alguns aspectos que você deve levar em consideração para uma escuta ativa. Bem, qual seria o primeiro deles? Sinalize atenção ao que está sendo falado. Ou seja, demonstre àquele que está dizendo algo para você que certamente é algo vinculado ao conflito, que você está atento ao que ele diz. Veja só, imaginemos que você esteja me vendo agora, né? Você está falando algo, né, que está te incomodando, enfim, que gerou um conflito entre nós e eu... Percebeu? Ou então eu estou falando com você falando desse modo, cabisbaixo, enfim. Veja, em determinadas culturas, nós vamos discutir na linguagem corporal, né,
o contato visual às vezes pode ser invasivo, enfim, mas especificamente na nossa cultura, você há de convir que esses procedimentos demonstram que talvez eu não esteja dando atenção devida, eu não estou sinalizando a você que eu estou demonstrando, né, a atenção que você está falando. Logo, a imagem que eu passo a você é de que eu não tenho interesse por aquilo que você fala, logo, eu não tenho interesse em ouvir o seu lado do conflito. Então, veja, esses primeiros aspectos já, se não cuidado, vai trazer grandes dificuldades. E qual o segundo aspecto? Esclarecer o conteúdo e a emoção da mensagem. Por que conteúdo? Veja, temos um mecanismo que é a fala. Falamos algo, explicitamos conteúdos, né? Lembrando o provérbio chinês, pronunciamos palavras. As palavras dizem coisas, mas as emoções também. Então veja só, imaginemos que eu diga a você, não, o conflito está resolvido, enfim, devemos continuar indo em frente, pode esquecer. Mas eu falo isso de um modo, digamos, agressivo, você percebe que eu estou tenso, enfim. Veja, é um mau sinal. Então, veja só, a palavra diz uma coisa, a emoção diz outra, e vice-versa. Às vezes eu digo que não vai dar certo, enfim, mas as emoções minhas podem sinalizar a você que talvez vá dar certo aquilo que nós estamos propondo, enfim. Então, você tem que, já que é para iniciar uma escutativa, ficar atento ao conteúdo e à emoção da mensagem. Quarto aspecto, favorecer a expressão dos sentimentos e entendimento da situação. Veja, crie um espaço em que a pessoa possa expressar os sentimentos. Ela tem que se sentir confortável diante de você. Ela tem que se sentir confiante de que, ao expressar sentimentos, ela não vai, digamos, se tornar mais enfraquecida ainda diante de você. Porque, às vezes, temos como a manifestação do sentimento uma manifestação de fraqueza. E isso não é bom. Nós temos que respeitar os sentimentos que estão sendo apresentados. Às vezes podemos discordar totalmente daqueles sentimentos que as pessoas manifestam, enfim, mas lembre-se, somos diferentes. Vocês se recordam daquela qualidade que nós discutimos, a alteridade, você se colocar, como diriam os americanos, né? Se colocar nos sapatos do outro? É necessário que você crie essa possibilidade que a pessoa manifeste os sentimentos dela e veja que você vai respeitar aquele sentimento. Da mesma forma, o entendimento da situação. Ou seja, você vai demonstrar que você quer, digamos, entender o que está acontecendo, né? E demonstrar que você quer, digamos, compreender a situação que está gerando o conflito. Então, esse é um outro aspecto da escuta ativa. Um outro elemento, demonstrar a importância das emoções. Como dissemos agora há pouco, às vezes, por debaixo de um discurso racional, enfim, tem um vulcão de emoções que está incomodando a pessoa. Logo, é necessário que se crie um espaço para que esses sentimentos se manifestem. Ao dizer isso, eu me lembro de uma célebre frase do filósofo Blaise Pascal, que dizia o seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou seja, os sentimentos, às vezes, eles dizem mais que 1000 discursos. Logo, nós temos que dar voz e vez a eles. É claro, no momento apropriado, enfim, para que ele seja bem conduzido, né? Outro aspecto, criação de ambiente favorável à comunicação. Veja, temos um problema. Eu não posso resolver esse problema caminhando com você nos corredores de uma linha de produção ou
nos corredores da escola, com todo aquele tumulto e ações que estão sendo realizadas ao redor de nós, enfim. Logo, a criação de um ambiente é de suma importância, um ambiente adequado para que as pessoas se comuniquem, possam ser ouvidas, entendidas, e nós nos esquecemos disso. Às vezes a gente dá muita atenção, digamos, ao processo de comunicação e nos esquecemos, né, de pequenos detalhes que, na medida em que são escondidos, podem trazer uma série de complicações. Bem, avançando um pouquinho mais, eu gostaria de tratar com vocês de um outro elemento que é importante, que é os chamados 4 níveis de escuta. Bem, o que seriam eles? Ao ouvir aquilo que a pessoa está dizendo, disse que ela pode manifestar, se comunicar por meio da cabeça, do coração, do estômago ou dos pés. Bem, o que seria isso, né? A cabeça. Se entende que a pessoa manifesta fatos, informações, enfim, você tem que estar atento a estes fatos e informações. O coração. Veja, a pessoa manifesta raiva, medo, frustração, decepção, e muitas vezes essas emoções fortes podem bloquear o caminho para discussões racionais, enfim. Então, você tem que identificar essas emoções que estão sendo manifestadas, né, e tratar delas antes de prosseguir para as questões, digamos, substantivas, porque a emoção é o primeiro momento, e se você não lidar com esse primeiro momento, a chance de você começar a dialogar com a pessoa é diminuída. Um outro aspecto, usa-se a metáfora do estômago, né? O que seria isso? Ouvir as necessidades humanas, né, básicas. Quais são as necessidades básicas? Identificar quais são as necessidades, as satisfações que a pessoa possui. Enfim, verificar esses elementos e, por meio deles, agir e compreender eles, né? E, por fim, os pés. Eu disse metaforicamente que, ao ouvir os pés, eu, de certo modo, vou prestar atenção ao que a pessoa tem enquanto intenção ou vontade. Qual é a direção que a pessoa está tomando na discussão? Ela vai seguir outro caminho? Ela quer isto ou aquilo? Enfim, como é que é a adesão do grupo ao compromisso que está se propondo? Enfim, então, veja só, esses 4 elementos, eles se integram. A comunicação vai se manifestar por meio dos fatos, né? Da cabeça, enfim, à medida que se apresentam informações. Vai se manifestar por meio das emoções, né? Que nós dissemos, medo, frustrações, decepções, né? Enfim. Vai manifestar-se, né, por meio das necessidades que a pessoa tem, os interesses, as satisfações que ela gostaria de ter atendidas, enfim. E, por fim, qual é o caminho que ela está adotando diante daquele processo de resolução de conflito. Fique muito atento. Então, veja, essa é uma das características da escuta ativa. Você não ouve passivamente. Você indiretamente está agindo de modo a resolver o conflito na medida em que a sua ação de se ouvir aquilo que está sendo dito busca elementos para a ação. Então, esses aspectos são sobremaneira importantes e você deve ficar atentos a eles. Bem, encerramos por aqui. No próximo vídeo nós vamos continuar tratando de outros aspectos referentes à comunicação. Até mais.